No vídeo de hoje quero falar de entrevistas de emprego. Mais propriamente, vou dar-te um guia para tu preparares as tuas próximas entrevistas. Será um guia bastante prático que aborda as 4 fases, digamos assim, de uma entrevista de emprego. Será focado, primeiro, obviamente, no teu autoconhecimento, porque é a base de toda uma entrevista. Depois, do conhecimento sobre a empresa, o que é que precisas realmente de saber sobre a empresa. Depois, a parte mais importante da entrevista, proposta de valor. E, por fim, as perguntas que deves fazer na entrevista, porque lembra-te, a entrevista é um processo bidirecional. A empresa está-te a escolher, mas tu também tens de escolher a empresa para perceber se aquela empresa é ou não adequada para a tua realidade, para os teus objetivos e para o percurso que tu queres fazer. Antes de entrar no vídeo, se és novo no canal, apresentar-te-me. O meu nome é Daniel Almeida, trabalho na área de recursos humanos e desde 2018 que me interessa aqui pela empregabilidade. Tenho trabalhado como formador e consultor na área de empregabilidade, LinkedIn, formações sobre currículo, preparação de entrevistas. Tenho ajudado pessoas também a fazer aqui a sua transição de carreira, a conseguir mudar de emprego e também peguei neste tema da empregabilidade do personal branding e desenvolvi a minha tese de mestrado, ou seja, tem aqui uma área que me interessa muito e qual eu tenho estudado muito para te ajudar basicamente a simplificar a tua procura de emprego. Procurar emprego é um processo complexo, é um processo que todos nós vamos pelo menos uma vez na vida passar por ele, mas não é algo complicado, ou seja, é complexo porque tem algumas nuances e acima de tudo porque tem pessoas envolvidas. Sempre que tem pessoas há várias variáveis que nós possivelmente não controlamos ou que não acontecem sempre da mesma maneira, mas procurar emprego não é uma fórmula mágica, não é uma fórmula de bolo, mas há aqui pontos que é possível ajustar e melhorar que vão aumentar a tua empregabilidade. E esse é o meu objetivo, simplificar a procura de emprego. Mas vamos lá então ao guia da preparação da entrevista. Como te disse, vamos passar aqui por 4 pontos. Autoconhecimento, que é a base da tua entrevista, mas também de toda a tua empregabilidade. Tens de saber exatamente, tens de conhecer para poder transmitir uma mensagem, tens de saber que mensagem é essa que tu queres transmitir. Depois, e muito importante, conhecer a empresa. O que é que tu tens que preparar sobre a empresa. Depois, proposta de valor, coisas concretas para aquela empresa. Como é que tu vais ajudar aquela empresa e, por fim, as perguntinhas a fazer. Começando pelo autoconhecimento. É fundamental. E aqui é fundamental no início da tua empregabilidade, não apenas na fase das entrevistas, tu conhecer-te. E aqui conhecer-te não é algo demasiado utópico ou procurar que o propósito de vida. Não, é saber coisas concretas. Ou seja, quais são os teus pontos fortes, quais são as competências que tu dominas e que és claramente uma mais-valia, em que claramente te diferencias. E aqui diferencia da média, ou seja, não precisas de ser o expert máximo de determinada competência. Não, mas nós temos características naturais, temos aptidões naturais, temos também desenvolvimento de algumas competências que vamos fazendo ao longo do nosso percurso que nos permitem ser diferentes e ser melhores do que outros em determinadas coisas, mas também seremos piores noutras. Aqui o foco é perceber, ok, quais são os meus pontos fortes, onde é que eu sou realmente bom, que competências é que eu tenho que são realmente boas. Depois, obviamente, o outro lado, onde é que eu não sou tão bom, onde é que eu ainda tenho que desenvolver determinadas competências, determinadas experiências, porque também é importante tu saberes isso, saberes as tuas limitações, também é importante até para depois moldares a tua comunicação e preparares a tua comunicação para voltar mais para os pontos fortes. Depois, muito importante também, aqui num contexto quase de análise SWOT, forças, fraquezas, mas também perceber o que é que está à tua volta, ou seja, o ambiente que está à tua volta, o que é que podes aproveitar como uma oportunidade, ou seja, a base ou o princípio básico da análise SWOT é aspectos internos, são aqueles que tu controlas. Os pontos fortes e os pontos fracos são aqueles que tu controlas, porque tu podes trabalhar esses pontos fracos. Depois, o que está à tua volta, a análise externa, são coisas que tu não controlas, mas tens que saber, em termos de oportunidades, maximizar o seu impacto. Quando falamos de ameaças, minimizar o seu impacto. Então aqui o que é que existe à tua volta, no meio envolvente, tu podes aproveitar como uma oportunidade. E, obviamente, o que é que existe do outro lado como uma ameaça. O que é que tu tens que minimizar. Exemplos muito práticos das oportunidades e das ameaças. Por exemplo, vamos pensar num recém-licenciado. Uma oportunidade é, por exemplo, os estágios de IFP, porque é uma oportunidade de ser contratado para um custo muito mais reduzido para a empresa, pelo menos durante 6 meses. Ou seja, isto é uma oportunidade. Ele não controla o processo de IFP, não controla quando é que estão as candidaturas abertas, mas quando estão abertas, ele pode aproveitar isso como um elemento a seu favor. Ameaça, por outro lado, por exemplo, alguém que trabalha numa área que há menos oferta de emprego. Vamos pensar aqui no exemplo básico, educação básica. Ou seja, tudo que seja aqui ligado a essa área, obviamente há menos oferta de emprego, então é uma ameaça para quem tira aquele curso, para quem procura emprego nessa área. Então tem que saber minimizar esse impacto, porque não controla, a pessoa não consegue criar oferta de emprego naquela área, ok? E depois é pensar também aqui um bocadinho no autoconhecimento, um bocadinho a conjugação de todos estes pontos, ou seja, pontos fortes, pontos fracos, oportunidades, ameaças,
No meio disto tudo, o que é que resulta aqui? O que é que te diferencia da tua concorrência? São competências técnicas? São competências comportamentais? É o mix das competências técnicas, comportamentais e dos resultados que tu já conseguiste alcançar? É muito importante tu perceberes isso, porque a entrevista basicamente é isso. Ou seja, tu na entrevista estás sempre num processo de comparação. Ou seja, o recrutador falou contigo, amanhã vai falar com outro concorrente, vai falar com outro candidato, então ele vai estar sempre em comparação. Ok, que é que o António é melhor do que a Maria, que é que a Maria é melhor do que o José. E depois, obviamente, esta comparação de aliado à empresa. E aí chegamos então ao segundo ponto, que é a empresa. O que é que tu precisas de conhecer efetivamente sobre a empresa? Primeiro, vai ao LinkedIn, e aqui o LinkedIn é ótimo para isso. Vai pesquisar sobre a empresa. Entra na página da empresa, vê as pessoas que trabalham naquela empresa e procura ver se conheces alguém que trabalha naquela empresa. Porquê? É a melhor fonte de informação que tu podes ter. Alguém que trabalha efetivamente na empresa. Alguém que está dentro da realidade da empresa. Fonte de informação para quê? Para várias coisas. Primeiro, para perceber como é que é o processo. Como é que é a entrevista? Como é que é a postura do recrutador? Como é que é a postura como é que é a sequência da entrevista? Quanto mais informação recolheres, mais preparado tu podes estar para a entrevista. Mas também depois há outro lado. Perceber um bocadinho como é que é a empresa. Como é que é o estilo de comunicação da empresa. Como é que é trabalhar naquela empresa no dia-a-dia. Como é que é o desafio daquela empresa. Ou seja, vais recolher aqui informação que vai ser muito além do básico e que também é importante. Saber o que é que a empresa faz, saber quais são as pessoas que recrutam naquela empresa, tudo isso é importante, é fundamental, mas se conseguires conhecer alguém da tua rede LinkedIn, ou seja, não precisas ter uma relação próxima, mas se estiver conectado contigo é sempre mais fácil, precisas um bocadinho o outro lado, o lado de quem já lá está dentro ou quem já passou pelo processo como tu estás a passar, para te dar aqui informações que vão ser sempre muito importantes para tu te preparares, em vez de simplesmente preparares ou decorares a missão, os valores, a visão da empresa. Isso pode ser interessante para tu ficares com uma ideia geral da empresa, mas não é isso a chave que tu deves ir para a entrevista debitar. Porque isso está no site, muitas vezes nem os funcionários sabem de cor aquela informação, por isso não vais ser escolhido por causa disso. É importante para tu perceberes um bocadinho a visão macro da empresa, para onde é que ela caminha, mas depois precisas de coisas mais concretas. Precisas de saber exatamente como é que é a estrutura da empresa, qual é o estilo de comunicação que eles utilizam, é mais formal, mais informal, quem trabalha naquela empresa, que é que destaca como principais aspectos. Obviamente que na entrevista tu podes perguntar e deves perguntar isso ao recrutador, mas lembra-te, ele também está naquele momento a vender-te aquela empresa. Obviamente que ele só vai destacar coisas positivas, coisas que fazem sentido, obviamente a realidade, não é mentira o que ele vai destacar, mas apenas vai destacar os pontos positivos. Se tu tiveres alguém dentro da empresa que te possa dar informação real do dia-a-dia, depois cruzas com esta informação, isso vai ser muito, muito importante e vai-te permitir ter uma visão mais global da empresa e ter muito mais informação também para tomares a tua decisão, porque lembra-te, o recrutador está a selecionar o candidato, mas o candidato também está a selecionar a empresa, é um processo bidirecional. A entrevista não é um monólogo, é uma entrevista, ou seja, há uma pergunta, há uma resposta, mas também há a pergunta do outro lado, há a resposta do outro lado. O recrutador quer saber informação sobre ti, mas tu também devias e precisas de saber informação sobre a empresa, sobre a função, sobre a tua futura chefia, sobre como é que é o processo dentro da empresa, como é que é a realidade dentro da empresa. Para quê? Para tomares uma decisão consciente se aquela empresa é certa para ti ou não. Depois, chegamos ao ponto mais importante de toda a entrevista, que é a tua proposta de valor. É tu saberes em concreto, ou seja, tens que preparar isso, o que é que tu tens a oferecer àquela empresa em específico. Que problema é que tu podes resolver naquela empresa em específico? Se conseguires identificar esse problema, como é que tu podes resolver esse problema especificamente para aquela realidade? Obviamente que a tua construção dessa resposta vai depender e vai ser baseada na informação que tu tens. Do anúncio, daquilo que tu leste da empresa, daquilo que tu também leste ou naquilo que tu recolheste das pessoas que tu conheces na empresa. Um exemplo interessante disso. O meu mais recente cliente da mentoria, para quem não sabe, a mentoria é um processo de 4 semanas em que eu trabalho com o cliente todas as vertentes da empregabilidade. Ou seja, não começamos pelas ferramentas como o currículo, como o LinkedIn, como a entrevista. Não, começamos lá atrás, com o autoconhecimento. Ou seja, vamos preparar, vamos identificar os pilares daquela pessoa, onde é que os pontos fortes, vamos fazer todo esse trabalho, pontos fortes, pontos fracos, os pilares que alimentam o percurso daquela pessoa, os resultados daquela pessoa. Trabalhamos isso, depois termos isso afinado, vamos preparar as peças de comunicação. O currículo, depois trabalhamos o LinkedIn, a presença no LinkedIn, não apenas a construção do perfil, e depois preparamos as entrevistas. Mas tudo isto depende de quê? Do ponto inicial da mentoria, que é o autoconhecimento.
Voltando então, no cliente mais recente da mentoria, ele teve uma entrevista, este ponto aqui, ele foi muito, muito inteligente. O que é que ele fez? Era uma área de performance marketing, ou seja, voltada aqui para SEO, para anúncios, para toda essa parte mais de preparação, de divulgação da empresa na internet através de anúncios e de métricas e tudo mais. O que é que ele fez? Ele foi ao site da empresa, fez uma auditoria ao site da empresa. E no site da empresa, ou seja, foi aqui procurar como resolver problemas que estavam na empresa. E no site identificou uma série de problemas relacionados com SEO, que era uma das áreas de especialização dele, e que eles pediam, e conseguiu identificar logo ali pontos de melhoria, com as ferramentas que ele lá conhece. Ou seja, ele usou logo esta auditoria que ele fez ao site para demonstrar competências técnicas, domínio de ferramentas, e depois mostrou aqui o outro lado, que é que problema é que eu posso resolver esta empresa. Ele identificou o problema no site, relacionado com SEO, e depois apresentou como resolver esse problema. Ou seja, na entrevista ele aproveitou para mostrar o que é que tinha para oferecer. E isto é muito, muito importante. Escusado será dizer que ele ficou com o cargo. Pronto. Então, outras coisas que tu podes preparar nesta vertente da proposta de valor e do que é que tens a oferecer à empresa. Mostrar também que mais-valia é que tu podes gerar para a empresa. Ou seja, o que é que a empresa vai ganhar em te contratar a ti e não contratar a Maria, o António ou o José. Isso é muito importante, ou seja, muito voltado aqui também nesta ótica, tu podes não identificar um problema em concreto, mas podes ter a confiança daquilo que tu podes agregar de valor da empresa, com base nos teus resultados, com base na análise que tu fizeste, ou seja, eu posso acrescentar neste aspecto, eu posso acrescentar desta forma. E pode também voltar um pouco mais arriscado, um pouco mais arrojado a comunicação para o que é que a empresa perde se não te escolher a ti, mas eu acho que é muito importante tu focares o que é que tu fazes de diferente, o que é que tu tens a oferecer de diferente face à tua concorrência. Mas tu já trabalhaste esta informação, claro que tu não conheces a 100% a tua concorrência, e é normal, nós não sabemos quem é que se está a candidatar àquela oferta, mas tens de conhecer bem a ti. E dentro daquilo que tu conheces a ti, vais preparar a tua comunicação nesse sentido. Portanto, na proposta de valor, ou seja, neste foco da proposta de valor, preparares o que é que tu tens a oferecer àquela empresa. Se conseguires identificar problemas na empresa que tu podes resolver, maravilhoso. Só que não te esqueças, tens que saber explicar o como. Ok? Isto é muito, muito, muito importante. Lembra-te, os resultados do teu percurso, as experiências do teu percurso, as competências que tu tens, depois vão justificar tu dizeres que consegues resolver isso. Mas tens que saber explicar muito bem o como. Isso é muito, muito importante. E por fim chegamos ao último ponto da entrevista. O último ponto que tens que preparar, é muito importante preparares isto, que é as perguntas a fazer. E aqui a ótica é, não faças perguntas apenas para encher chouriços, não faças perguntas apenas para cumprir calendário. Tipo, eu fiz a minha perguntinha, o recrutador já ficou satisfeito. Não. Pensa, o que é que tu precisas de saber daquela empresa, daquele cargo, daquela chefia que tu vais ter, que vão ser importantes para tu tomares a decisão. Porque lembra-te, tu estás a escolher a empresa também. Eu sei que às vezes parece que o processo é apenas voltado para a empresa é que está a selecionar, mas não. O candidato, tu também estás a escolher a empresa. Aquela empresa tem que fazer sentido para o teu percurso, aquela oferta, aquele trabalho, aquela responsabilidade tem que fazer sentido para o teu percurso. Aquela chefia que tu vais ter tem que fazer sentido para o teu percurso. E é muito importante tu recolhas a informação antes de tomares a decisão. Porque senão depois chegas à empresa, vês que afinal aquilo não era bem o que tu achavas. Agora a questão é, tu chegaste a perguntar, a recolher informação para perceber exatamente qual era a realidade daquela empresa, ou foste apenas na conversa que foi acontecendo na entrevista? Lembra-te, a entrevista, tal como o anúncio, tal como o site, tal como os posts nas redes sociais, são peças de comunicação controladas. A empresa sabe exatamente o que é que quer comunicar, que imagem quer trabalhar. Mas tu precisas de recolher mais informação do que isso, tens que ir um bocadinho mais ao detalhe. Algumas perguntinhas que tu deves preparar, que deves pensar, ou seja, o que é que gostavas de saber sobre o cargo em concreto que te estás a candidatar? O que é que gostavas de saber sobre as tarefas, sobre as responsabilidades, sobre o fluxo de informação, sobre como é que é a organização das reuniões? Tens acompanhamento próximo por parte do teu team leader ou do teu manager? Não tens? Tens aqui uma gestão próxima, tens uma gestão mais de empowerment, que te dá mais responsabilidade, mais flexibilidade? É importante saberes isso, porque cada pessoa vai encaixar aqui em determinadas realidades. Há pessoas que se calhar gostam mais de ter um acompanhamento diário e depois fazer as tarefas. Há pessoas que gostam mais de ter um acompanhamento mais macro e vão tendo aqui a sua liberdade para fazer as suas tarefas, para fazer as suas responsabilidades, mas depois obviamente terão o outro lado que é a responsabilidade. Percebe? Ou seja, cada realidade, cada pessoa vai ter um contexto específico e cada empresa também. Por isso é importante saberes isso. Depois,
Pergunta-te, o que é que tu gostavas de saber ou de entender sobre a cultura daquela empresa? O que é que tu gostavas de saber em concreto? Não a mensagem que está no site, não a mensagem pública que a empresa passa. O que é que tu gostavas de saber em concreto? O que é que tu gostavas de saber que ainda não encontraste informação sobre aquela empresa? É esse tipo de coisas que tens de saber. Essas coisas tens que perguntar para recolher essa informação, ok? Depois, tens que perceber se tu e a empresa estão alinhados. E estão alinhados em quê? Em termos macros, com os valores que a empresa defende, com os valores que a empresa apregoa e que tu também tens. Basta pensar, isto é um ponto muito importante, basta pensar, por exemplo, quem trabalha, por exemplo, para setores de negócio, por exemplo, vamos pensar no setor das apostas. Quem vai trabalhar para uma empresa de apostas tem que perceber se aquilo que a empresa defende está alinhado com os princípios, com os valores que esta pessoa defende. Às vezes não estão. Basta pensar quem vai trabalhar, por exemplo, para indústrias altamente poluentes. Se a pessoa tem um grande espírito de proteção ambiental, de grande espírito de preservação ambiental, será que estes valores que os dois lados defendem vão se encaixar? Outro exemplo, um vegetariano que não come carne, que é bastante extremado nessa posição, nada contra, mas que vai trabalhar, por exemplo, ou que está à procura de emprego, por uma Luz e Aves, uma empresa que comercializa carne para a alimentação. Percebem como é tão importante este alinhamento, e tu entendes esse alinhamento? Obviamente tem casos extremos, casos extremados que mostram um desajuste claro, mas às vezes o desajuste é mais ligeiro, mas tu tens que perceber se estás confortável em haver esse desajuste, se trabalhar depois nessa empresa não te vai fazer ter uma má sensação e vai-te deixar desmotivado nesse sentido. Porque isso é muito, muito importante. Isto extravasa a responsabilidade, extravasa o cargo, extravasa o salário. É algo muito pessoal. Cada pessoa terá aqui os seus alinhamentos e tem que procurar se aquela empresa está alinhada ou não consigo. Depois, percebes também um bocadinho, se calhar, qual é que vai ser o teu contributo real naquela empresa, o teu contributo real para os objetivos da empresa. Obviamente que há áreas mais diretas para objetivos da empresa, há outras áreas que são mais de suporte. Vamos pensar, recursos humanos. Se a empresa estiver numa fase de expansão clara, em que vai haver muito recrutamento, há um impacto grande, direto, se calhar, no recrutamento, porque, olha, queremos contratar, queremos aumentar a nossa headcount em 20%. Quem vem para os recursos humanos sabe que vai ter um impacto real, palpável, naquele objetivo. Agora, há, por vezes, momentos em que a equipa de RH será a equipa mais de suporte aos objetivos da organização e vai contribuir de forma indireta. É importante tu perceberes isso. Estás confortável com esse papel mais indireto no contributo da empresa ou queres um papel mais direto? É importante saber isso. Ou seja, ok, das minhas responsabilidades, quanto é que isto contribui, das minhas tarefas, dos meus resultados, quanto é que isto contribui para o objetivo macro da empresa? É importante saber isso, porque vai haver diferenças. E por fim, obviamente, esta é uma pergunta mais burocrática, mais do processo, mas para ganhar um bocadinho mais de clareza, perguntar quais são os próximos passos daquele processo. Vai haver mais uma entrevista? Não vai? Se vai haver mais uma entrevista, com quem? Que tipo de entrevista será? Vai haver algum exercício prático? Vai haver alguma entrevista em grupo? Percebes isso ajuda-te, por um lado, depois a fazer o follow-up, porque já sabes que há mais um momento ou não nesse processo, mas também ajuda-te a controlar aqui um bocadinho a clareza sobre em que fase é que estás, se estás a ir bem, se estás a ir mal no processo. E é muito importante, é mais uma pergunta mais de burocracia, percebes o processo, mais aqui da parte mais prática do processo, não será tanto para tu decidires, mas também pode ajudar. Imagina que eles dizem que há mais 3 entrevistas, ou seja, o processo torna-se muito complexo e tu não faz sentido para ti, porque se eles estão a demorar, se o processo é complexo, será que a mensagem que passa é que outras coisas dentro da empresa também serão assim complexas? Ou seja, é uma pergunta que, apesar de não ter um contexto tão estratégico por trás, pode ter uma componente estratégica que te ajuda a perceber a empresa aqui quase nas entrelinhas, mas numa fase muito mais prática, ajuda-te a perceber como é que será a realidade daquela empresa. Recapitulando, há 4 vertentes que tu precisas de fazer ou precisas de preparar para uma entrevista. Autoconhecimento, e o autoconhecimento tem que ser trabalhado lá atrás, antes sequer do processo começar, ou seja, quando estás a pensar na tua empregabilidade, toda essa comunicação da tua empregabilidade, das peças de empregabilidade que usas, tem que estar a trabalhar no autoconhecimento. Depois, obviamente, conhecimento da empresa, mas conhecimento prático, que te vão ajudar a tomar uma decisão. Depois, a parte mais importante, preparares a tua proposta de valor, coisas concretas para aquela empresa, o valor que tu podes gerar, o que é que te diferencia da concorrência, que problemas é que tu podes resolver e, por fim, perguntas a fazer, numa fase inicial, para tu saberes
para tu recolheres a informação que te vão ajudar a tomar uma decisão sobre aquela empresa. E por fim, também para perceberes um bocadinho como é que é o processo e qual é o estado do processo. Se gostaste deste vídeo, deixa um like, subscreve o canal. Semanalmente deixo sempre aqui um vídeo sobre empregabilidade. Já falámos de autoconhecimento, já falámos de LinkedIn, agora estamos a falar de entrevistas. Há uma série de temas que ainda há para explorar. Todas as semanas sai um vídeo. Deixa aqui nos comentários se há outras vertentes da entrevista que tu costumas preparar, ou então diz-me qual é o principal bloqueio que tu tens nas entrevistas de emprego. E como te disse, expliquei-te aqui o processo de mentoria. Se quiseres entrar nesse processo de 4 semanas em que trabalho contigo, muito próximo às várias vertentes da tua empregabilidade, vou deixar aqui o link, clica, falamos e vemos a mentoria para ti. Um grande abraço e vejo-te no próximo vídeo.